Paz e graça, juvenis. Bom dia a todos. Eu espero que vocês, neste domingo, tenham acordado bem, tenham tido uma ótima semana, assim como eu tive, graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, porque até aqui Ele tem nos sustentado, tem nos guardado, tem nos preservado em tudo. Louvado seja Deus. Nós estamos na lição de número 5. Eu quero pedir que, por favor, você já esteja com a sua revista em mãos, com a sua Bíblia em mãos, para nós darmos sequência a essa lição de hoje. Lição de número 5 tem como título Ame a Deus e ame o próximo. Como eu disse no grupo, na sexta-feira passada, eu disse que é uma lição muito desafiadora, ensinamentos muito desafiador, é um ensinamento muito desafiador para nós, tá? Mas antes de começar propriamente a nossa lição, vamos fazer uma oração. Eu quero te convidar a fechar os olhos comigo, não importa onde você esteja, talvez na casa de parentes, no seu quarto, na sala, na cozinha, não importa, no seu trabalho, no seu momento aí de folga dentro do seu local de trabalho, que você venha orar comigo, e você também que está nos acompanhando nas mídias sociais, seja no Instagram, no YouTube, onde quer que você esteja, eu te convido a orar comigo e a participar conosco nesta aula, nesta manhã. Soberano Deus e eterno Pai, graças te damos por tudo que o Senhor tem feito e ainda há de fazer em nosso meio, ó Deus. Graças te damos porque até aqui o Senhor tem nos sustentado em tudo, tem nos guardado, tem nos preservado. Nós te damos graças, ó Pai, porque a tua mão, ó Pai, tem nos protegido, ó Pai, em meio, ó Senhor, a esse caos, a essa pandemia. O Senhor tem preservado o teu povo, ó Pai. Continue, Senhor, a estar com as tuas mãos estendidas sobre nós, sobre o teu povo, sim, ó Deus, nos guardando, ó Pai. E eu lhe peço, ó Pai, que essa aula venha a ser conduzida pelo teu Espírito Santo, que o Senhor venha falar poderosamente em nossos corações, venha trazer quebrantamento, venha trazer, Senhor, um ensinamento puro, santo, sadio em nosso meio, ó Pai. Que nós possamos ser transformados pelo poder da tua palavra. Assim, ó Pai, eu te dou graças em nome do seu Filho amado Jesus, a quem nós muito amamos e servimos. Amém. Juvenis, vamos ao texto áureo nessa manhã. O texto áureo está em João, capítulo 15, verso 12. Não reparem se eu ficar um pouquinho com a cabeça baixa, porque a luz está muito forte, e os irmãos que têm miopia sabem muito bem o que é isso pra gente, né? A luz incomoda bastante. Mas glória a Deus por isso. Isso não vai nos atrapalhar de conduzir a aula nesta manhã. Está em João capítulo 15, verso 12. O texto áureo diz o seguinte, leia comigo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Mais uma vez, leia em alta voz comigo, na sua casa, neste momento, com o seu pai, com a sua mãe, com o seu irmão. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. João, capítulo 15, verso 12. E como é de costume, nós temos alguns objetivos que nós iremos tratar no decorrer da lição de hoje. São pelo menos 3 objetivos, como vocês já sabem. O primeiro objetivo é apontar a centralidade do amor no Evangelho. Ouça, primeiro objetivo, apontar a centralidade do amor no Evangelho. Uma coisa que nós precisamos entender, juvenis, que o amor é um dos pontos fundamentais dentro do Evangelho. Nele está o gatilho pelo qual a salvação nos é proporcionada. E nós podemos observar isso muito bem
em um dos textos básicos, clássicos, um dos textos mais conhecidos da Bíblia Sagrada, que é João, capítulo 3, verso 16. Você fala João capítulo 3, verso 16, e basicamente todo mundo conhece este versículo. Diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Lutero vai dizer que este versículo se trata basicamente da Bíblia em miniatura. Por quê? Porque de maneira compacta ele demonstra, ele expõe todo o plano de salvação criado por Deus. E nesse versículo nós podemos ver como o amor é central no Evangelho. Neste versículo nós podemos ver como o amor é central. Deus enviou o seu Filho ao mundo porque Ele me amou, porque Ele te amou, porque Ele nos amou. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna em Cristo Jesus. Glória a Deus. Segundo objetivo é relacionar a lei. Cristo é o novo mandamento. Nesta lição nós vamos observar que Cristo cumpriu toda a lei de maneira cabal, de maneira total, e que Ele é o novo mandamento. Que Ele cumpriu tudo o que estava na lei. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Terceiro objetivo, e não menos importante, é expressar a importância do amor ao próximo. Terceiro objetivo, expressar a importância do amor ao próximo. Nessa lição nós também vamos aprender sobre o quão importante é nós amarmos o próximo, é nós amarmos uns aos outros. O próprio texto áureo nos impulsiona a isto, quando diz: o meu mandamento é este, o Senhor Jesus dizendo, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. O próprio Jesus disse isso. E outro detalhe é que ele conclui dizendo: como eu vos amei. Então, terceiro objetivo, expressar a importância do amor ao próximo. O próprio Cristo demonstra isso em sua palavra. O quão é importante nós amarmos o próximo. E que não é um amor fingido. Nós devemos entender isso, que não é um amor da boca para fora, que não é um amor simplesmente falado, mas é um amor demonstrado, é um amor que tem atos, assim como Cristo demonstrou o amor para conosco na cruz do Calvário. Então o terceiro objetivo é expressar a importância do amor ao próximo. E esse amor não pode ser fingido, não pode ser um amor simplesmente falado, eu te amo, da boca para fora, mas tem que ser um amor vivido, com atos, demonstrado, assim como Cristo demonstrou o amor para conosco. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Esses são os 3 objetivos que nós iremos trabalhar neste domingo, neste momento, dentro da nossa lição. Vamos à leitura bíblica em classe, como é de costume. A leitura bíblica em classe está em Marcos, capítulo 12, do verso 28 ao 34. Leia comigo. Você que tem a revista pode acompanhar na revista. Você que não tem a revista pode acompanhar na própria Bíblia ou no aplicativo que você tenha no seu celular. Marcos capítulo 12, verso 28 ao 34. Diz assim: aproximou-se dele um dos escribas que o tinha ouvido disputar, e sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou-lhes: qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor dos exércitos
é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhantemente a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. E o escriba lhe disse: muito bem, mestre, e com verdade disseste que há um só Deus e que não há outro além dele, e que amá-lo de todo o coração e de todo o entendimento e de toda a tua alma e de todas as tuas forças, e amar ao próximo como a si mesmo é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. E Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, disse-lhes: não estais longe do reino de Deus. E já ninguém ousava perguntar-lhe mais nada. Glória a Deus. Ele fazia a leitura da introdução e logo após nós iremos dar sequência nos tópicos. Introdução. Por que será que Cristo aceitou vir ao mundo sofrer com tanta intensidade e morrer na cruz? Por amor a você, a mim e a toda a humanidade. Estávamos condenados e perdidos, mas ao aceitarmos a doce salvação que Ele nos deu, podemos celebrar a vida. Meditaremos sobre esse sentimento e sobre como Cristo cumpriu a lei para que pudéssemos ter vida plena. Vamos anunciar ao mundo inteiro a possibilidade de viver uma intimidade restauradora com o nosso amado Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque Ele nos amou e nos amou primeiro. Primeiro tópico: Jesus e a lei de Deus. Acompanhe comigo. Primeiro tópico. No Antigo Testamento, por causa do pecado, o homem apenas podia se relacionar com Deus por meio da lei. Sem ela, os homens logo começavam a fazer coisas erradas e a pecar ainda mais. Então o povo procurava seguir a lei, muitas vezes em seus menores detalhes. Segundo Paulo, a lei conduzia o homem em segurança até que Cristo finalmente viesse à terra para cumprir o seu propósito de salvar a humanidade e permitir que ela pudesse novamente ter acesso ao Pai, como nós podemos observar nos escritos de Paulo em Gálatas capítulo 3, do verso 23 ao 25. Até Cristo, os homens viviam em dependência total da lei para poderem se relacionar com Deus. Mas quando entra em cena a cruz, Jesus se torna o Cordeiro que foi morto em nosso lugar para perdão dos pecados. Por favor, grife isso na sua revista. Mas quando entra em cena a cruz, Jesus se torna o Cordeiro de Deus que foi morto em nosso lugar para perdão dos pecados. A história muda completamente em Jesus. A lei não foi negada, mas sim cumprida de forma completa, definitiva, como nós podemos observar em Romanos capítulo 10, verso 4. A partir da cruz, uma nova aliança é estabelecida por Deus com toda a humanidade. E em Cristo, pela fé, alcançamos misericórdia e perdão de nossos pecados. Mas havia um grande problema. A lei era externa ao homem e dependia de uma visão clara acerca de como ela poderia representar cada necessidade de interação com Deus. Muitos começaram a cumprir a lei apenas por tradição e pela obrigatoriedade e não mais pelo fim que ela possuía. Dessa forma, na prática, ela estava perdendo o seu sentido, como nós podemos observar em Mateus capítulo 5, verso 20. Era preciso viver o verdadeiro sentido da lei e buscar cumprir a vontade do Deus Todo-Poderoso. E Cristo não só enfatizava o legítimo sentido da lei, como o cumpriu em sua totalidade e plenitude. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos, nós podemos observar que no Antigo Testamento, por causa do pecado, o homem apenas podia se relacionar com Deus por meio da lei. E o apóstolo Paulo, ele vai dizer em sua carta aos Gálatas que a lei ela conduzia o homem com segurança até Deus. Ou seja,
Veja comigo. A lei era como se fosse uma bússola, um mapa que apontava para o Messias, o Cristo que haveria de vir. Algo que nós precisamos entender é que quando nós olhamos para o Antigo Testamento e quando nós vemos todos os rituais e símbolos religiosos do Antigo Testamento, nós devemos entender que todos esses símbolos, que todos os rituais, eles apontavam para Cristo. Eles apontavam para o Messias que haveria de vir. E eles foram cumpridos na pessoa de Cristo Jesus. Algo que nós podemos observar é que no Antigo Testamento, por exemplo, o cordeiro ele era utilizado como sacrifício em holocausto para a remissão de pecados. Porém, não era um sacrifício perfeito, completo, cabal, total. Era necessário fazer esse sacrifício com uma certa periodicidade. Era necessário, com um determinado período, estar sempre matando, sacrificando o cordeiro, para estar encobrindo o pecado do povo. Mas Deus, pela sua graça, pela sua misericórdia, Ele envia o seu Filho, como está em Ele envia o seu Filho, o seu único Filho, por amor a mim e a você, para morrer, para padecer em nosso lugar. E como está em João capítulo 1, verso 29, João Batista olha para Jesus e fala: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus ele é chamado de o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ali estava a representação de todos os sacrifícios feitos no Antigo Testamento, na lei, na antiga aliança. Ali estava a representação de todos os sacrifícios, dos holocaustos, que simplesmente encobriam o pecado do povo, que não sanava com totalidade o problema, mas veio Jesus fazendo um sacrifício perfeito, se entregando em seu lugar. Ele é o Cordeiro de Deus e em Cristo todas as coisas foram cumpridas. Toda a lei de maneira concreta, de maneira cabal, de maneira absoluta foi cumprida em Cristo Jesus. Isso nós precisamos entender, principalmente quando nós fazemos uma certa interpretação do Antigo Testamento. Nós devemos ver Cristo na antiga aliança, porque Ele está ali. Ali está toda a representação de Cristo. Algo que eu vi muito interessante há um tempo atrás, um pregador expondo a passagem quando Isaac vai ser imolado e ele olha para o seu pai e fala: papai, aqui está o holocausto, aqui está a lenha, está tudo preparado. Mas onde está o cordeiro? Essa é a primeira pergunta relacionada ao cordeiro no Antigo Testamento. E a primeira resposta relacionada ao cordeiro no Novo Testamento é direcionada a Jesus. Lá ele fala: papai, onde está o cordeiro? E o pai dele responde: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro. No Novo Testamento, João olha para Jesus e fala: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele cumpriu. Glória a Deus, porque Ele cumpriu toda a lei. Glória a Deus, porque Ele pôde fazer aquilo que eu e que você não poderíamos fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo tópico, o amor a Deus. Certa vez um escriba perguntou a Jesus: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Em síntese, a resposta foi: amar a Deus. Mas você já parou para pensar o que realmente
é amar a Deus? Como mandamento, essa ação não é simplesmente uma opção, mas uma ordem. No entanto, podemos pensar, como amar em decorrência de uma ordem? Não dá para acordar pela manhã e simplesmente ligar o botão do amor e apontar para Deus. Esse amor precisa ser legítimo e verdadeiro. Como amar alguém que nós não conhecemos? Nessa pergunta repousa a chave para esse mistério. É preciso conhecer e prosseguir em conhecer a Deus, como está em Oséias, capítulo 6, verso 3. E se realmente começarmos a conhecer as maravilhas do Senhor, naturalmente seremos inundados por um sentimento de amor tão pleno que desejaremos a cada dia ter mais e mais comunhão com Ele. Nas palavras do salmista, nossa alma suspira, mas veja bem, amar a Deus envolve também a renúncia de nossas vontades, desejos e atos que não agradam ao Pai. Ó Deus, como podemos amar a Deus e não assumirmos o desafio de abrir mão das coisas que não o agradam? É necessário buscarmos o discernimento do que em nós desagrada ao Pai e abandonar essas práticas. Amar a Deus é reconhecer também que Ele tem o primeiro lugar em nossas vidas. Grife, por favor, isso na sua revista. Amar a Deus é reconhecer também que Ele tem o primeiro lugar em nossas vidas. Não há nada de errado em buscarmos uma boa profissão, desejarmos um bom carro para a nossa família, usufruirmos dos belos momentos de lazer. O problema é que quando nós deixamos que algumas dessas coisas tomem lugar tome o lugar de Deus no topo de nossa lista de prioridades, amar a Deus é dar a Ele um lugar de destaque em nosso coração e falar em alta voz: seja o centro de minha vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Juvenis, vocês já pararam para analisar e para pensar o que realmente é amar a Deus? Já pararam para analisar isso? O que de fato é realmente amar a Deus? Depois dessa exposição do escritor, nós podemos fazer de fato essa pergunta a nós mesmos: será que nós amamos de fato a Deus? Nós estamos amando a Deus? Primeiro ponto, o amor de Deus é um mandamento expresso em sua palavra. Mas como nós podemos amar alguém que nós não conhecemos, que nós não vemos? Para essa resposta, para a resposta a essa pergunta, o escritor nos dá como base o texto de Oséias capítulo 6, verso 3, que diz o seguinte: conheçamos e prossigamos em conhecer o nosso Senhor. A partir do momento que nós conhecemos a Deus, a partir do momento que nós conhecemos a Deus, nós somos inundados pelas tuas maravilhas, pelas obras de suas mãos, pela aliança que Ele fez para conosco. E a partir daí, nós começamos a amar mais e mais a esse Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É necessário que nós conheçamos a Deus para nós amarmos a Ele. E nós iremos conhecer
a Deus a partir da sua palavra, se deleitando em suas obras, se deleitando nas maravilhas feitas por Ele. Uma coisa que o escritor destaca aqui é que amar a Deus também, que o amar a Deus é reconhecer também que Ele tem primeiro lugar em nossas vidas. Cristo tem sido o primeiro lugar em sua vida, em minha vida. Se Ele não tem sido o primeiro lugar, se Ele não tem sido o destaque em nossas vidas, nós devemos parar e analisar a vida que nós estamos vivendo. Porque há algo de errado. Nós não podemos falar que nós amamos a Deus se Ele não é prioridade em nossas vidas. Se Ele não está na lista dos destaques das coisas que nós almejamos, que nós queremos conquistar. Nós sabemos que ter um bom carro não é pecado, que almejar ter um bom carro, ter um bom emprego, ter uma família abençoada, ter condições financeiras, isso não é pecado, você almejar isso. Estudar, trabalhar, batalhar, empreender para crescer financeiramente, materialmente, intelectualmente. Nós sabemos que tudo isso não é pecado, mas quando isso se torna um destaque em nosso coração, quando nós depositamos o nosso amor a essas coisas, naturalmente nós tiramos Deus de cena. E se Ele não é destaque, e se Ele não é prioridade em nossas vidas, nós não podemos dizer que nós o amamos. Porque amar é dar destaque, é dar prioridade. E é isso que Deus deseja que nós façamos. Que Ele seja o primeiro, o destaque em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Terceiro ponto, acompanhe comigo, o amor ao próximo. De fato, essa é uma das partes mais difíceis que nós enfrentamos, o amor ao próximo. Algo muito desafiador para nós. Leia comigo. Em continuação à pergunta do escriba, Jesus continuou: e o segundo semelhante a este, é amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Agora complicou de vez. Amar o próximo como a mim mesmo? Sim. O que fica evidente nesta fala de Cristo é que devemos nos mover. O que fica evidente na fala de Cristo é que o que deve nos mover é o amor. Quando as pessoas são envolvidas pelo amor, elas sempre desejam e fazem o melhor de si. Essa é uma regra de ouro quando se busca a união entre pessoas. Portanto, é o amor que deve nos mover. Imagine se você vai almoçar com a sua família em um restaurante. Qual seria a sua escolha? Um bom e recomendado restaurante ou um que tem um visual não tão bonito e a comida não tão boa? É claro que a sua opção seria a primeira. Infelizmente, muitas pessoas não fazem essa escolha quando se trata de outra pessoa, principalmente se ele não a conhece bem. Às vezes observamos que muitas pessoas doam aquilo que não lhe serve mais. A comida não tão boa, a roupa já surrada. Porém, devemos doar para os que precisam a nossa melhor comida e uma roupa que ainda nos é boa, de qualidade. E a forma como falamos e nos relacionamos com o próximo. Quantos questionamentos, não é mesmo?
Isso significa que nossa sociedade precisa atentar mais para este mandamento. Isso é algo muito sério. Nós precisamos aplicar isso em nossas vidas juvenis. O amor ao próximo. E um detalhe é que nós já trabalhamos, né, o amor a Deus, e agora nós estamos trabalhando o amor ao próximo. É um mandamento vertical, o amor a Deus, e um mandamento horizontal. Amarás a Deus de todo o seu coração e ao teu próximo como a ti mesmo. Em João, capítulo 4, 1 João, capítulo 4, verso 7, nós podemos deleitar um pouco no que o escritor está tratando aqui e entender um pouco mais. Eu quero que você acompanhe comigo João, 1 João, capítulo 4, verso 7. Diz assim: olha, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Nós acabamos de falar no segundo tópico sobre o amor a Deus, que para nós amarmos a Deus, nós precisamos se relacionar com Ele através da sua palavra, conhecer, buscar conhecer mais e mais a Deus. E nós citamos o livro de Oséias que disse: conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. E agora, quando nós vamos tratar do amor ao próximo, também não é diferente. O conhecer a Deus está ligado ao amar a Deus e também amar ao próximo. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Ou seja, se eu não amo, eu não conheço a Deus. Olha o verso 7. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Juvenis, há algo muito sério aqui, meus queridos. Há algo muito sério. O amor é uma característica daquele que é nascido de novo. O amor é uma característica dos filhos de Deus, daqueles que foram chamados para o seu poderoso e maravilhoso propósito. E se nós não amamos a Deus e não amamos ao próximo, nós não fazemos partes dessa aliança. E nós não veremos a salvação. Por isso que é tão importante, algo sério. Quando nós falamos do amor, às vezes nós não nos atentamos tanto para isso. Mas olha o que diz no verso 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E se você não conhece a Deus, você não ama. E se você não ama, você não é nascido de novo. Nós precisamos nos atentar muito para isso. Olha o que ele olha os próximos versos. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou a nós e enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros.
Olha que exortação para as nossas vidas, juvenis. Se Cristo nos amou, nós devemos amar também uns aos outros. Deus, Ele nos deu o maior exemplo de amor, enviando o seu único filho para morrer, para padecer no seu lugar. Um amor completo, um amor mútuo. E nós precisamos ter este amor para com Deus e para com o próximo. Ah, irmão André, é muito difícil, mas em Cristo nós iremos conseguir. Através do conhecimento da palavra de Deus, através da oração, através do jejum, se deleitando mais em sua palavra. Aí sim, nós iremos amar mais a Deus. Porque nós conhecemos as tuas obras. Nós conhecemos os teus planos. Nós conhecemos tudo aquilo que Ele fez para conosco. E aí nós o amamos. E quando nós conhecemos tudo aquilo que Ele fez para conosco, e quando Cristo é refletido em nossas vidas, nós também transmitimos isso para as outras pessoas, as amando, assim como Cristo nos amou. Isso não é uma opção, isso não é uma escolha, isso é um mandamento expresso na palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Verso de número 4. Leia comigo. Um grande desafio. Amar como Cristo nos amou. Se amar o próximo como a nós mesmos já é um grande desafio, imagine a experiência requisitada por Jesus ao afirmar que devemos amar as pessoas como a mesma intensidade que Ele nos amou. Hoje, tanto se fala em amar, mas será que a concepção das pessoas acerca deste sentimento está correta? Amar é, antes de tudo, doar-se. E foi isso que Cristo fez. Por favor, grife isso na sua revista. Amar é, antes de tudo, doar-se. E foi isso que Cristo fez. Ele amou tanto que se doou de todas as formas possíveis para que nós tivéssemos vida, e Ele não quis saber se nós aceitaríamos ou não, apenas caminhou em direção ao Calvário e optou por morrer em nosso lugar. E cada gesto, mestre amado, ao longo dos evangelhos, a demonstração do amor que nos constrange. Essa é a medida do amor que nós devemos ter para com o nosso próximo, um sentimento incondicional. O apóstolo João, ao escrever em seu evangelho essas palavras de Jesus, foi inspirado pelo Espírito Santo a usar uma expressão que fazia referência ao amor ágape, ou seja, um amor incondicional e totalmente movido pelo sentimento que brotava de Cristo. Assim, amaremos com a mesma medida do amor de Cristo e seguiremos e conseguiremos nos doar ao próximo e desejamos a Ele o melhor que pode acontecer sem esperar nada em troca. Nós já estávamos falando que era um grande desafio amar ao próximo, mas Cristo nos fala também de não só amar ao próximo, mas amar como Ele nos amou. Louvado seja o nome do Senhor. Juvenis, nesse quarto e último tópico, nós temos mais um grande desafio. O Senhor não só fala em sua palavra que nós devemos amar ao próximo. Não.
mas que nós devemos amar semelhantemente ao amor pelo qual Ele nos amou. Nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas. Nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos. E nós devemos amar ao próximo, amar uns aos outros assim como Cristo nos amou. Hoje nós ouvimos tanto a se falar de amor, mas nós devemos entender que amor é doar-se incondicionalmente, é se entregar, assim como Cristo fez para conosco. Que nós possamos a cada dia mais crescer neste amor incondicional uns para com os outros. Que nós possamos, que Cristo em nós possa criar essa empatia, esse amor, essa preocupação para com o próximo. Essa união que às vezes nos falta. No tópico 3 nós observamos que muitas vezes nós olhamos para o próximo de maneira qualquer. A quem? Que nós muitas vezes nós entregamos para o necessitado, para o próximo, aquilo que não nos serve mais. Se vamos doar uma roupa, nós doamos aquela mais ou menos aquela que já está bem surrada. Se nós vamos ajudar com algum tipo de alimento, nós demos aquele que nós praticamente não usamos. Esse não é o amor pelo qual Cristo nos amou. Este não é o amor que Cristo nos ensina em sua palavra. Mas Ele nos mostra um amor incondicional. Ele nos mostra um amor completo, um amor que não é defeituoso. Um amor incondicional. Esse é o amor pelo qual Cristo nos amou. E este é o amor a qual nós devemos amar ao próximo. Louvado seja o nome do Senhor. Neste momento, eu quero te convidar a fazer a leitura comigo da conclusão desta revista. Deus nos ama, e essa é uma verdade maravilhosa. Por amor, Cristo aceitou dar a vida por cada um de nós. Por amor, a lei foi cumprida em Jesus e agora temos livre acesso ao Pai. Por amor, podemos gozar de íntima comunhão com o nosso amado Senhor. E esse sentimento que nos impele a abrir mão dos nossos desejos próprios para possibilitar que as pessoas encontrem a verdadeira felicidade. Dessa maneira, o amor é mais que um sentimento, é um convite, simplesmente ame. Eu acredito que você, assim como eu, através desta lição, pôde aprender e observar que o amor não é simplesmente um sentimento, é muito mais do que isso. É um mandamento. É algo que Cristo falou em sua palavra, que nós devemos amar uns aos outros, assim como Ele nos amou. Louvado seja o nome do Senhor. Que nesta manhã essa palavra tenha encontrado livre acesso em seus corações, juvenis. Que Deus de fato tenha falado contigo nesta manhã. Vocês estão entrando agora numa fase tão assim importante, que é uma fase de decisões, onde vocês estão almejando e trabalhando já para o seu futuro, seja na escolha dos relacionamentos, do emprego, de uma faculdade. Eu te convido a nesta manhã a colocar todas as tuas escolhas, todas essas coisas
em oração, entregar nas mãos do Senhor, para que Ele venha conduzir tudo em sua vida, e que Ele venha ser prioridade, que Ele venha estar em lugar de destaque em seu coração. Que nós possamos amar uns aos outros, que nós possamos amar a Deus acima de todas as coisas, porque Ele nos amou primeiro. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Por favor, feche os olhos comigo, vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, graças te dou por tudo que o Senhor tem feito, ó Deus, e ainda há de fazer. Graças te dou, ó Pai, por este momento maravilhoso diante da Tua presença, pela Tua palavra, pelo Senhor ter me dado a oportunidade, ó Pai, de ministrar, Senhor, a esses juvenis. Que o Senhor continue a falar, Senhor, em nossos corações, venha trazer quebrantamento, ó Pai, união. Que o amor, ó Pai, venha estar presente em nosso meio, o amor, Senhor, um para com os outros, ó Pai. O amor a Ti, ó Pai, que nós possamos conhecer mais e mais de Ti, ó Pai. Conhecer mais e mais, ó Pai, das Tuas obras, ó Pai, e viver, Senhor, a Tua palavra. Assim, ó Pai, nós te damos graça em nome do Seu Filho amado Jesus, a quem nós muito amamos e servimos. Tenha um ótimo dia, que a paz do Senhor esteja convosco.